os membros integrantes do comitê, está lá escrito que tem um integrante da saúde, do SMS. Então, esse integrante da saúde deveria estar voltado para isso. E quando as questões de saúde, que você até colocou aí, saúde, são levadas ao comitê, o comitê se exime. O comitê diz que não é o papel dele, que existe lá, vamos dizer assim, é uma equipe de saúde que cuida do assunto. Não é verdade, está escrito que o comitê deve ter um membro da saúde. Tá? Então, o que a gente precisa, até para chegar, vamos dizer assim, nas pessoas que estão em áreas que não vão ser desenvolvidas, a gente precisa de efetivamente que a saúde participe desse processo, participe desse comitê. O que a gente vê, vamos dizer assim, da participação da saúde, eu já falei aqui, é ignorar o funcionário, a desumanidade, a falta de interesse, a falta de compreensão, que vem da saúde. Isso não deveria ocorrer, mas isso é o que ocorre. Vá lá, Fran. Isso aí eu sei. Eu já comentei muitas coisas em reuniões aqui sobre o que se ouve da parte da saúde dentro do comitê. Isso integra o rol das coisas que provocam sofrimento, porque a gente fica vendo muitos casos, né? Dentro do comitê a gente fica vendo os casos dos empregados e a forma como um grito de desespero é tratado. Às vezes a pessoa grita de desespero no e-mail, a gente vê, e isso não é levado adiante. Não tem uma efetiva representação da saúde, a não ser que a gente considere que essa saúde seja equivalente aos médicos que estavam fazendo experimentos com medicamentos controversos em pacientes de Covid. Se a saúde for essa, então está representada no comitê. É uma coisa que eu acho que a gente tem muitas limitações, e o Marquinhos no comitê, atualmente a gente tem por conta da própria Petrobras, que escolheu isso. Não é a imposição do acordo, não, porque o acordo dá uma abertura muito maior para a atuação nossa, para uma intervenção em muitas situações, mas a própria Petrobras escolheu tolher. Com a possível mudança de gestão no próximo ano, a gente espera que isso possa mudar. O nosso desejo agora, em relação à nossa visão do que vai acontecer com o comitê, agora com a mudança de governo, é igual ao desejo que tinham os candidatos às prefeituras antes da Copa. Vai chegar uma verba muito grande aí, e é uma oportunidade de mudar a cidade. A gente não vai receber verba nenhuma, mas a gente vislumbra a possibilidade de uma grande mudança nesse modelo de gestão e tentar, de alguma forma, salvar a situação dos nossos colegas. Com uma mudança de gestão. Já fiz a proposta até para o gerente executivo, né, para que a gente tivesse mais autonomia ou pudéssemos funcionar como um braço, como assessoria das gerências, e isso também não foi permitido. Mas o comitê tem perfeita condição. Quer dizer, teria se o acordo fosse de conhecimento de todos, né? Os demais integrantes, eles não têm tanta informação do que está escrito no comitê, e isso é um problema. Não conhece exatamente o que está regido ali. Mesmo os que estão representando a empresa. Tem muitas dúvidas sobre o que está escrito lá. E seria interessante se a gente funcionasse como um órgão consultivo das gerências, se o comitê fosse consultado, mas para isso a própria Petrobras criou uma gerência que, em vez de servir como um staff para as gerências, ele dá ao gestor, essa gerência serve para dar ao gestor total liberdade para atuar no processo de transferência, mesmo atropelando o que está escrito no acordo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você propõe, e eu acho que é uma proposta bem interessante,
é que esse comitê ele sirva como um espaço de consulta sobre qualquer processo de transferência, é isso? Não, isso era um desejo meu e eu falei sobre isso com o gerente executivo e não foi acatado. Bom, mas eu acho que isso continua sendo uma proposta válida e É que uma os empregados... possibilidade com a mudança de gestão da empresa. Agora, existe uma outra coisa que eu e Érica temos intenção de, com a nossa participação do comitê, é dar transparência efetiva ao processo, porque não existe transparência. Aquilo que está no acordo, que é um dos pivôs da criação do acordo, que é a transparência, não está sendo cumprido. Eu estou no comitê e eu afirmo isso para vocês. Não, mas assim, nós empregados que não estamos no comitê, quase nem sabemos da existência do comitê. Portanto, eu acho que é preciso, sim, que se cumpra o acordo, é preciso que se extrapole o acordo, como nessa sua proposta de dar assessoria, mas, antes de tudo, é preciso que se cumpra o mínimo, que é dar conhecimento aos empregados de uma estrutura criada por força de um acordo com o MPT, que é paritária, justamente para que os empregados tenham as mesmas condições de acesso à informação, ou pelo menos naquilo que foi importante, na mais importante, do que a empresa, porque a função de ser paritário é essa, é dar igualdade de condições. E hoje eu acho que nós não temos. Nós vamos falar ainda aqui tem um colega nosso aqui, que é do jurídico, tem Luiz Henrique, que é o nosso assessor jurídico, e tem um outro colega aqui, que está aqui pela EPET, para nos ajudar também com um processo que está em debate agora, que é o PCR, e a incidência de imposto de renda no PCR. Mas antes eu queria pedir que vocês fossem bem sucintas, assim, 30 segundos, para vocês falarem as principais propostas. Se vocês quiserem, a gente dá um tempo para vocês pensarem. As principais propostas das nossas duas candidatas, que mais do que propostas vão fazer aqui compromissos, porque a trajetória de vocês já diz muito sobre a importância de vocês estarem lá. Portanto, não se trata aqui de palavras ao vento de alguém que não tem uma história, mas sim de pessoas que têm uma história, um comprometimento, uma luta, que inclusive é a luta que nos mantém aqui na Bahia, particularmente os empregados do Torre-Pituba, ainda que muitos já tenham sido transferidos, o que há é produto dessa luta de vocês. Mas eu queria pedir para o nosso jurídico aí, não sei se o Luiz vai passar para alguém, queria que o Luiz falasse um pouco sobre essa ação do imposto de renda, para que vocês pudessem se preparar para fazer em poucas palavras. Falasse para o Brasil inteiro, para todos os empregados do Brasil inteiro, a importância desse comitê, quais são as principais propostas e até que dia cada um de nós pode votar para que a gente tenha mulheres inteligentes, competentes, brilhantes como vocês, nos representando nesse comitê. Luiz, fala aí para a gente a ação de imposto de renda sobre aquela verba indenizatória para a mudança do PCR, por PCR. Peraí, eu achei que a gente ia falar das propostas. Não, eu dei um tempo para vocês pensarem. Não precisa de Não, tempo, não. Ave Maria, vocês Não, são tempo demais. nenhum. Ah, É porque porque a eu acho que aí a ideia gente já fecha aí os já assuntos. tá Não, bom, não, para mim melhor. A ideia era fazer um intervalo para vocês organizarem depois Érica. desse bombardeio, entendeu? Para que vocês, mas se pode ser de pronto assim, quem sabe faz ao A vivo, pode gente sabe o que porque quer. exatamente era isso que eu ia dizer. A gente já sabe o que quer. viu? Então, quando a Como é gente fácil? quando a gente coloca, que você diz, as propostas de Érica e Francine, não existe a proposta de Érica nem de Francine. A gente entrou como uma chapa. Então, você vê que a gente já conversou um pouco, a gente está alinhado, estamos alinhadas. Então, é isso, é tudo que a gente já falou aqui. Eu até tomei a nota aqui. Não, não Então, vale esse negócio de tudo que a gente já falou aqui. É não, mas é isso que eu importante digo, eu isso. coloquei aqui na nota, então que é para Ah, exatamente não perder nada nesse resumo, e que o que faltava na minha nota era isso aqui. Então, a gente tem aí o que a gente já falou agora no final do cumprimento do acordo, que é exatamente buscar essa representatividade das unidades desinvestidas, para que a gente tenha, como a gente teve aqui na Bahia,
um comitê local para cada unidade dessa, a gente tenha representantes para falar sobre o que está acontecendo no desinvestimento e trazer a demanda dos empregados dessa unidade a ser desinvestida. Então, eu acho que tem que sim ter essa voz dessas unidades a serem desinvestidas no comitê, tá? A gente não chegou a falar, mas é esse tratamento igualitário para todas as unidades. Então, eu vejo sim, quando os colegas trazem para mim, e eu até pergunto a Francine, foi tratada a questão de excepcionalidade para todas as localidades? Ela me diz que sim. Tá? Mas a gente vê que houve uma diferença nisso entre as unidades, porque eu falo com os colegas, não, ninguém me perguntou nada, eu quero ser excepcional, não é eu quero, infelizmente eu preciso, e a gente vê que não houve esse tratamento, e pelo comitê, o comitê diz que houve, tá? Então, eu acho que essa igualdade é importante. O que Francine colocou aí, que a gente já tinha conversado, da transparência, tá, do que se faz no comitê. Eu cansei de questionar, de pedir atas, de pedir divulgação, assim como eu falei que eu pedi lá no Comitê da Bahia, Francine também já colocou isso. Então, ela inclusive já falou que já brigou por uma comunidade lá no Workplace. Então, o que eu acho que eles têm realmente é esse receio de abrir um canal de comunicação. Então, acho que a gente precisa, sim, lutar por esse canal de comunicação aberto. Como eu falei aqui, que está lá no Workplace, a empresa lindona achou que só ia ter elogio, amiga da família. O pessoal que está sofrendo na pele, que a família está sofrendo na pele, está lá comentando, dizendo assim, ó, não esperava, a empresa quer separar famílias, isso é uma empresa amiga da família? Tá? Então, está lá. Então, acho que a gente deve, sim, buscar essa transparência, esse compartilhamento dessa informação. É o que eu falei, a publicidade do que se passa no comitê. O outro que Francine também chamou muita atenção e que realmente falta é acompanhar as pessoas que foram transferidas na nova localidade. O comitê diz que faz isso, mas ele não dá publicidade, ele faz isso como? Tá? Qual é o acompanhamento? As pessoas dão a resposta? Eu quero que as pessoas digam lá, se está fazendo isso bem, se está lá no relatório, eu quero que ela diga lá no Workplace, obrigada, Petrobras, por ter feito o meu acompanhamento, minha mudança está tranquila, graças ao suporte que eu estou tendo da companhia. Tá? Então, isso é importante, melhorar o acompanhamento. E essa proposta que Francine já levou, tá? Que até aqui a colega Cleide colocou assim, eu entendo, está certo, eu falei, e o que a Francine disse, não é questão, a gente viaja, a gente tenta e a gente vai continuar lutando. Então, o que eu não posso fazer, Francine já disse, já colocou isso aqui, a gente já sabe pela atuação, não. Pelo que a gente já questionou o comitê ao longo desses 2 anos e pela resposta que a gente não teve. A gente efetivamente não teve resposta. Tá? Então, a gente entende essa dificuldade, a gente entende que a empresa quer fazer o quê? Um comitê que cumpra o acordo. Ela leva um documento bonitinho lá para o MPT. Tá? E agora? Ah, tá tudo lindo, o MPT vai lá e lê tudo lindo. E é o que eu sempre digo, se ninguém reclama, poxa, eu mandei um e-mail para o comitê, MPT, não tenho resposta do comitê. O comitê é para quê, MPT? Me responda aí, o comitê está mandando alguma coisa para você? Então, é nesse sentido. Então, a gente quer que isso seja feito. Então, na hora que a gente tiver publicidade, na hora que as pessoas souberem para que serve e começarem a ter alguma atuação, a gente não esperava, ninguém esperava, tá? Ninguém esperava. Claro, a gente tinha, assim, uma esperança bem pequenininha, mas a maioria não acreditava em reavaliação de excepcionalidade. Mas um movimento, tá, de ir lá no MPT, do MPT escutar gente, de ter recebido lá a EPET, que nunca fez parte disso, de ter recebido o sindicato, recebeu a EPET fez lá um relatório gigantesco e mandou toda a documentação. Resultado disso, conseguimos reverter metade dessa excepcionalidade. Mas ainda assim, tem 30 e poucas pessoas que dessas 35, talvez 5 ou 10 realmente tenham perdido a excepcionalidade. Ou seja, a gente tem ainda 20 colegas em situação muito difícil. Tá? Então, a gente tem que levar isso ao MPT. Então, eu me lembro sempre que o procurador, é o que eu já disse aqui, o procurador deixou claro. Eu vi, está aqui, sempre está fresca a minha fala do procurador Luiz Carneiro, falando, o exemplo dele, guarda compartilhada é excepcionalidade, dito por ele. Tá? Então,
Isso aí. Então, é isso que eu acho que a gente vai levar de novo. A gente leva o não, mas a gente quer ouvir quantos nãos forem necessários até chegar ao sim. Então, essa proposta que Francine já levou, de ser um comitê consultivo, a gente mantém, tá? E vamos levar quantas vezes forem necessárias.